Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal 22, Larga a Brasa na TV. Daqui a pouco nós vamos falar com o Marcos Papa e com o Dr. José Vitor Nonino, um médico, aquele que olha para a pessoa e decodifica o que ela tem. O Dr. Nonino está aqui, daqui a pouco vai fazer um alerta a respeito do momento por que passam as cidades e Ribeirão Preto em particular. Eu quero falar sobre a necessidade que temos de ter um atendimento, nesta época, com mais agilidade. Os hospitais não estão atendendo de forma ágil as agências ou a nossa regulação de vagas. A regulação de vagas não está sendo atendida rapidamente. Por quê? Nós estamos com muita sobrecarga nos hospitais. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre um vírus que está chegando por aí, chamado Ouro-Poche, que é transmitido através da picadura de um outro tipo de mosquito. Aquele borrachudo, o borrachudo. E o alerta também, porque esse também transmite a meningite, a tal de meningococcemia, coisa parecida. E com o Marcos Papa nós vamos falar do transporte coletivo, ele pediu uma CPI, e também da agência reguladora, que hoje nós vamos ter uma audiência pública para saber qual a posição da população. Não sei se alguém está interessado, porque todo mundo grita, todo mundo fala, mas na hora de ir lá ver, numa audiência pública, e falar o que pensa, pouca gente vai. E depois reclama porque não foi. É igual reunião de condomínio. Reunião de condomínio, ninguém gosta de participar. Só que tem uma coisa, não vai, o que se decide tem que ser cumprido por todos. A pessoa não vai, não discute, fica à mercê da vontade dos outros, principalmente das administradoras, que se aproveitam desta situação. Daqui a pouco, então, vamos entrevistar primeiro o Marcos Papa. E depois, fiquem atentos, o grande médico, o Dr. José Vitor Nonino, vai falar para a gente. Um homem de uma experiência incrível, de uma vivência de Ribeirão Preto, olha, desde os tempos da Faculdade de Medicina, em que ele frequentou aqui, foi aluno do Dr. Voisky, que foi uma sumidade neste assunto. Logo depois do intervalo, vamos a um pequeno intervalo e voltaremos em seguida. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você.
direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Marcos Papa, vereador de Ribeirão Preto. Agora me fala de qual partido. Rede Sustentabilidade. Rede Sustentabilidade. É da Marina? Sim, somos fundadores. Eu e a Marina somos fundadores da rede. Tá. E eu sou ouvinte bem educado e compenetrado. Por isso eu pergunto antes para não dar furo. Bom, agora eu quero perguntar ao Marcos Papa. Você fez um pedido de uma audiência pública hoje para falar sobre a agência reguladora. Por quê? Por que, Morandini? Ribeirão Preto está traumatizada e sofrendo as É hoje, né? É hoje. Que hora? Às 19 horas na Câmara Municipal. A cidade está traumatizada pelo que houve na relação da Coderp com a atmosfera. A Coderp é uma autarquia, uma empresa pública, podendo contratar e planejar, mas de uma forma muito genérica, como nós vimos, isso não foi bom para a cidade. O governo acaba de mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal criando essa agência reguladora, mas com muitas características de uma autarquia gigantesca. Ele não foi específico em dizer que é uma agência reguladora. Ora, o que é uma agência reguladora? Como o próprio nome diz, ela deve regular e fiscalizar a concessão de serviço público. Repare que a Transerp já faz isso, ou deveria fazer, com o transporte público. Ela pode fiscalizar, aliás, ela é o agente fiscalizador do cumprimento do contrato, mas fez muito mal, fez pessimamente. O desgoverno anterior comportava-se como sócio das empresas concessionárias e não como poder concedente e fiscalizador. Então, o Ribeirão já tem os instrumentos para regular e fiscalizar. Mas tudo bem, o governo quer criar uma agência reguladora, principalmente porque... Mas aí entra a infraestrutura, entra tudo, né? Sim, mas ele quer fazer principalmente porque há uma lei federal que determina que deve se criar uma agência reguladora para o serviço de saneamento básico. Condição sine qua non de conseguir empréstimos. Sim, saneamento básico é esgoto, resíduos sólidos, não é isso? Macrodrenagem. E também o lixo útil, que ninguém está fazendo. Até agora. E água. Muito bem. Então, saneamento básico. Agora, não ficou claro no projeto de lei que o governo mandou para a Câmara que terá essa função específica. Está muito abrangente. Então, se está muito abrangente, a cidade corre o risco de amanhã, tendo um prefeito venal. Se Deus quiser, nós nunca mais vamos ter. Chega, se né? Deus essa quiser, boca para lá, né, vereador? Se Deus quiser mais, hoje nós temos um prefeito qualificado para a função de prefeito. E se amanhã cairmos na mão de uma outra organização criminosa, que se Deus quiser não vai acontecer mais, né? Ou se voltar aquela. Uma Coderp com a atmosfera fez esse estrago que fez em Ribeirão Preto. Imagina uma grande agência reguladora, o estrago que não poderá fazer na mão de uma administração ruim. É claro, nós estamos traumatizados com sequelas dolorosas do processo que vivemos em Ribeirão Preto. Que isso fique para o passado. Então, já que é para ficar para o passado, vamos começar a corrigir desde o presente. Tem que ter uma agência reguladora? Tem. Então, que o governo venha dizer para a população como ela será, que os técnicos venham opinar na reunião que haverá agora, às 19 horas, na Câmara Municipal, para que a gente faça uma lei que atenda a legislação federal, uma agência reguladora com técnicos que regulem e fiscalizem. Ribeirão Preto precisa disso, mas a lei tem que ser ajustada. Agora, e a questão do transporte coletivo? Houve um aumento agora e o prefeito disse que foi um aumento menor do que aquele que se esperava, que ele fez uma negociação para que isso ocorresse. Ok, mas falta uma auditoria profunda no lucro que as empresas estão recebendo no transporte coletivo em Ribeirão Preto. Há uma planilha de custos que não foi auditada e que deve ser imediatamente auditada. A Transerp fez uma caixa preta junto com a Secretaria da Administração no desgoverno anterior e essa caixa preta tem que ser aberta. Quais são os custos reais auditados? Qual é o lucro? O IPK. O IPK é o índice por passageiro. Por quilômetro rodado. Mas o que a prefeitura precisa responder é
Qual é o lucro que as empresas estão tendo? Qual é a taxa de retorno? É o termo técnico. No mundo inteiro há concessão e há uma taxa de retorno que oscila entre 8% e 12%. Qual é a taxa de retorno das concessionárias de ônibus em Ribeirão Preto? A prefeitura não tem essa resposta. Precisa ter e mostrar para a população. Como é que vai descobrir isso? Através de uma auditoria profunda na planilha de custo das empresas. Isso não foi feito e deve ser feito imediatamente. Agora, outra coisa. O senhor está falando também sobre uma medida que o senhor vai tomar para interditar, vejam bem a gravidade, interditar os pontos de ônibus da Praça da Catedral. Como é que o senhor vai fazer isso e por quê? Imediatamente a prefeitura tem que interditar aqueles terminais inacabados na Américo Brasiliense e na Visconde de Inhaúma. O local de construção desses terminais foi errado e mal feito. Mal feito, oferecendo perigo à população. Aquilo, se um caminhão baú bater, cai na cabeça do povo. A prefeitura não recebe a obra porque está irregular. Muito bem, ela vai fazer o quê? Mandar demolir ou mandar reformar? Ou um ou outro. Enquanto não se decide, interdita. Não pode ter tráfego ali de passageiros, de pessoas. Os terminais no entorno estão lotados de gente como vem faz tempo, mal atendida a população. Mas aqueles terminais inacabados têm que ser interditados imediatamente. Bom, e os prejuízos? Prejuízo tem que ser repassado para a concessionária, né? Mas ela comprova que fez de acordo como mandou a prefeitura. Ela comprova na opinião dela. Isso está judicializado, o Poder Judiciário vai arbitrar se ela está certa ou está errada. No meu entendimento, está errado. O custo que ela colocou para concluir aqueles terminais, ele é equivocadíssimo. De novo, a prefeitura tem que auditar imediatamente, porque a prefeitura tem 9 mil funcionários, tem 2,5 bilhões para gastar, então precisa promover uma auditoria. Vai ter que contratar essa auditoria? Que se contrate. O Poder Executivo precisa ter uma resposta. E não seria aí o papel da agência reguladora? Pode ser. Pode ser. Então, se vier a ter uma agência reguladora com esse objetivo, que a lei diga, irá regular e fiscalizar também o sistema de transporte público em Ribeirão Preto. Se for isso, o que o governo vai fazer com a Transerp? Precisa dizer. E por que até hoje o governo não transformou a Transerp em uma secretaria de trânsito ou num órgão público agregado a uma secretaria para não pagar imposto? Porque hoje, do jeito que está, ela paga imposto de renda, paga INSS e outros impostos que, se fosse uma entidade pública, não pagaria. Então, o governo está aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está lá encalacrado com Lava Jato, Operação Greenfield, vai afastar o Temer, não vai. O Supremo Tribunal Federal está congestionado de ações que ele não é preparado. O Supremo Tribunal ele não é instrumentalizado para fazer investigação criminal. Mas como a política no Brasil virou caso de polícia, o Supremo está superlotado com essas ações que a gente vê todo dia na televisão. Então não decidiu ainda se a Transerp pode continuar como empresa e multando ou se ela tem que virar uma secretaria. Eu espero que o governo, assim que feita essa decisão no Supremo, já tome uma medida imediatamente. Não só para multar ou não multar, mas para ser mais econômico para o município. Sim, talvez seja a intenção do governo decidir isso através de uma agência reguladora, mas precisa ser claro e dizer para a população o que será feito da Transerp. Será uma empresa? Será uma secretaria de transportes? O governo tem que ser claro e comunicar à população, porque vivemos outros tempos, né, Morandini? Quero acreditar, a Operação né? Sevandija Eu quero acreditar, derrubou os pilares da velha política em Ribeirão Preto. Mas ninguém saiu penalizado ou não. Aí a justiça... mas ninguém Enquanto saiu, a justiça decide, é o que você disse no começo. Enquanto a justiça cumpre o papel dela, a população tem que cumprir o papel dela também. Ocupar a política e fiscalizar. É o olho do povo que engorda o porco do dono. Sim, mas aí, com essa situação meio anacrônica, sem, vamos dizer assim, princípio, meio e fim, certo? Você não acha que a população vai, mais uma vez, ficar desvalida e descrente dos políticos? Dos políticos, não, porque, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, no que competia
a Câmara Municipal, nos processos de transparência, no processo de cassação da prefeita que foi feito, nos processos que culminaram na Operação Sevandija. Então, de cabeça erguida, eu digo para a população de Ribeirão Preto que o papel político foi feito. Agora, o Poder Judiciário tem que entender a urgência que a cidade tem em ver essas questões resolvidas e arbitrar o mais rápido possível. Mas, de acordo com idas e vindas, mutatis mutandis, por exemplo, aqueles que foram acusados e não condenados, vereadores, 9, ou mais, que ainda diz que tem para pegar, certo? Que ainda dizem que tem, mas rodando aí pela Operação Sevandija, como que eles vão ser candidatos, poder ser candidato nas próximas eleições, vereador. Então, de novo, para a população entender, e o teu programa Larga a Brasa na TV, ele é muito importante porque nos permite tempo de explicar no detalhe. Existe a cassação política, que é o que foi feito com a ex-prefeita. Mas com o vereador não foi, com os vereadores não foi. Eu vou chegar lá. Um cidadão pediu... Não estou querendo que seja, eu estou querendo que se apure. Mas é importante explicar para a população, claro, Morandini. Um cidadão, um advogado, Igor Lorenzato, brilhantemente escreveu um pedido de cassação da prefeita e apresentou na Câmara. O que a Câmara fez? Julgou e condenou. Ela está afastada. Agora o problema dela é com a Justiça. E os 9 vereadores? Nenhum cidadão escreveu um pedido de cassação deles. Pelo contrário, pediu para não cassar. Pediu para invalidar a sessão. Ninguém pediu a cassação. Quem pediu para invalidar foi o juiz. Eu digo, nenhum... Não, houve uma ação de um que está envolvido, que o acusado... Um dos vereadores. Que está acusado, que pediu para invalidar a sessão, estava por acontecer. O juiz erroneamente... Aí não pediu. Posso dizer errôneo ou não, porque é decisão... Porque se acontecesse a sessão de cassação, o que poderia acontecer no máximo? O juiz anular. Então deixasse a sessão de cassação acontecer e depois ele julgaria. Agora era um juiz de plantão que, no meu entendimento, tomou uma decisão precipitada. De toda forma, ainda está aberta a possibilidade de algum cidadão pedir a cassação desses vereadores. Ninguém fez isso até agora. Alguém pode perguntar... Mas há motivo? Como é que é? Há motivos? São aquilo que a Operação Sevandija Só que até hoje nem a Sevandija resolveu. Tudo bem, mas isso não impede um cidadão de pedir a cassação. Bom, tudo bem. O Poder Judiciário é uma coisa. A Câmara é um poder que custa 60 milhões de reais. Mas ia deixar vocês numa... É outro problema. Agora, alguém pode fazer uma pergunta assim... Um embrólio de 11 varas. Alguém pode perguntar, por que você não faz, vereador? Porque aí eu não posso mais ser juiz. Você não pode participar. Eu não posso participar da sessão de julgamento. Então, que fique muito claro isso, porque eu sou perguntado nas ruas. E os 9 vereadores? Mas por isso que eu estou perguntando, porque Nenhum. todo mundo telefona agora mesmo. Mas é o que e eu digo. os 9 vereadores? O Larga a Brasa. Agora, não que eu queira que eles sejam condenados. Quero que eles sejam justamente julgados. Mas é o que o Larga a Brasa permite, tanto no rádio quanto na TV. Ir no detalhe para a população entender. O poder legislativo é um poder político. Foi acionado no caso da prefeita, não foi acionado no caso dos vereadores. Como é que o senhor não caiu nessa, hein? Não estou dizendo só assim, quer dizer, porque é aquela história, podem ter as pessoas honestas, muitas das quais podem ser envolvidas por vias indiretas ou por cascas de banana. Não jogaram nenhuma para o senhor? Ah, jogaram. A própria prefeita jogou. Jogaram várias, né, Morandini? Mas... a gente fica firme no caminho ali, o Cristo dizia, só lobos caem em armadilhas de lobos, né? Então esse ditado, esse provérbio, esse ensinamento, essa revelação, ela é muito importante. Cascas de bananas foram atiradas, mas a população me ajudou muito, viu, Morandini? Houve gente escrevendo, participando, mas falaram que o senhor era responsável por não sair a Antônia Mugnato Manisseck. Falaram. Algumas mentes enfermiças disseram isso lá nos escombros do Palácio Rio Branco. Depois a verdade veio à tona e nós sabemos que havia todo um estratagema para assaltar a população também naquela obra e... que até hoje está... A prefeita permitiu que chove não molha, né? A ex-prefeita permitiu que uma construtora desqualificada... que não fez o Jardim Itaú... já tinha abandonado as obras lá no Jardim Itaú. Era só a ex-prefeita escrever assim, empresa inidônea. Pronto. Mas não fizeram nada, ganharam outra licitação e não estão cumprindo. Enrolando. E todo mundo enrolando. Pior, o desgoverno anterior não pagava a empresa que eles terceirizaram,
que era para tentar jogar para uma outra empresa, coisa de máfia, né? Coisa de organização criminosa. Vencemos um passo, Morandini. Aquele combate àquela organização criminosa valeu a pena, estão afastados da vida pública e julgados agora pela justiça. Agora vamos reconstruir Ribeirão Preto. Não está julgado, não, vereador. São réus, estão sendo julgados. Ainda não saiu a sentença. Está no processo, inclusive, na fase inicial. Né? No caso do Daerp, pedimos o bloqueio do dinheiro da empresa, a justiça deu. Deu. Bloqueou 18 milhões. Na hora que sair a sentença, o dinheiro volta para o Qual que é a empresa mesmo? A Egea Saneamento. Santa Egea. Santa. Nossa, assinou na ONU um pacto global anticorrupção. O pessoal da Obrigado, ONU recebeu vereador? meu ofício contando. Ó, cuidado, hein? Jacaré te abraça, hein? Estamos vigilantes. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar com o Ribeirão Preto pelo Larga Brasa. Daqui a pouco vocês vão ver um médico. Um médico das antigas, mas com atualidade incrível naquilo que faz. Atender o povo. Atende o pai, o avô, atende o filho, o neto, todo mundo. Depois do intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brazolaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. O doutor José Vitor Nonino é uma sumidade em termos de pediatria. Não só isso. Ele foi superintendente do Sasson, foi secretário de saúde, diretor do Departamento de Saúde, e tudo que você pode pensar, ele já foi. E nunca perdeu o foco, que é atender as crianças. Ele foi aluno do professor Voisky, Renato Voisky, que era alguém que os pediatras que passavam por ele podiam sair para o mundo, que iam de mamando a caducando, de unha encravada a caspa no cabelo, resolver o problema. Boa tarde, doutor Nonino. Boa tarde, Morandini. É verdade que esse professor Renato Voisky era uma sumidade? É o maior pediatra do Brasil. Do Brasil. Ficou quanto tempo em Ribeirão Preto formando pediatras? Formou e deixou um departamento de pediatria organizado com discípulos que até hoje conduzem a pediatria na Faculdade de Medicina com alto gabarito, considerada top de linha em todas as faculdades. Agora uma coisa, por que hoje as faculdades não formam mais pediatras? Os concursos que são abertos, o setor de pediatria e também ortopedia, não estão tendo muitos candidatos, doutor. Aí é um problema muito importante. Clínico geral também está difícil. É toda a saúde em geral, ela não tem o financiamento público, o dinheiro está indo para outros lugares e não tem o financiamento. O Brasil, todos os países gastam em torno de
10, 15% do PIB na saúde. O Brasil gasta 6, 7%. Quer dizer, que então a saúde não é financiada. Isso é o básico. O médico, em geral, é muito mal remunerado. O trabalho no Brasil é muito mal remunerado. Mais uma vez, você sabe que são mal remunerados os médicos, os funcionários em geral, o trabalhador em geral é muito mal pago, o trabalho é mal pago, porque não se valoriza o trabalho como devia valorizar, certo? Então, é muito mais valorizado o investimento financeiro do que o trabalho. E o trabalho, isso faz com que algumas especialidades em que o trabalho é manual, como é a clínica médica e a pediatria, são mal remuneradas de uma forma geral. Então, há um desestímulo para a formação. Na nossa época, a residência de pediatria era disputada, tinha 3, 4 candidatos para uma vaga. Hoje não se preenche as vagas de pediatra nas residências médicas. Há um desestímulo à formação da pediatria e da clínica médica. Outras especialidades, não que sejam bem remuneradas, mas são melhor remuneradas. Então, cirurgia plástica é muito mais importante, infelizmente, dá-se muito mais valor do que a medicina básica, onde deveria se valorizar mais. Hoje se valoriza pouco o ensino em geral. Todos sabem que nós devemos investir mais no ensino básico, deixar as crianças saírem do básico com uma formação, e não existe isso. Então, há uma deficiência no ensino em geral, e a medicina não é. As universidades estão com o pires na mão, quer dizer, não tem, elas estão todas no vermelho, estão quebradas. Então, como é que pode uma formação? Então, nós somos do tempo do Zeferino Vaz, do professor Zé Bento Ferraz, que se valorizava o ensino básico. Então, esse era o problema. Isso eu estou falando em medicina. Eu generalizei para o ensino em geral. O ensino universitário. O universitário, esse é o problema. Então, algumas especialidades, como a pediatria e a clínica médica, que só fazem a mão de obra, não tem aparelhos para serem explorados, então é muito mal remunerada. E aí parece que tem até um acerto entre aqueles que têm os aparelhos, que não têm e tal, que vai assim facilitando a verificação e tal, né? É o desvirtuamento do trabalho médico. Então, uma consulta médica deveria ser melhor remunerada, o pediatra em geral devia ser melhor remunerado, o clínico geral devia ser melhor remunerado para dar um atendimento personalizado, ouvir o paciente, conversar com o paciente, sentir as necessidades da população, especialmente, eu vou dizer, na pediatria e no velho. Digo aqui o velho como pessoas de idade que devem ter um atendimento personalizado. Quer dizer, fala-se muito em exames, etc. O que está faltando na medicina é a conversa, é a chamada atenção. Anamnese. É que você ouve a queixa do paciente, senta com ele e só depois, na necessidade, pede um exame. Hoje, muitas vezes, há uma inversão, se pede o exame antes da consulta, quer dizer, que antes de ouvir a queixa do paciente, ou senão, só ouvindo a queixa do paciente já se pede um exame, quando deveria se esmiuçar. Então, quando nós lembramos de clínico como L. Lourenço de Oliveira, que gastava 1 hora para fazer uma anamnese, uma consulta,
professor Laus, professor Hélio, Ernesto professor Laus, Fiorilo, que gastavam tempo ouvindo o paciente, explorando, não explorando o exame, explorando a queixa do paciente, certo? A necessidade do paciente, porque muitas vezes a medicina, como se sabe, é subjetiva, muitas vezes precisa-se dar atenção à queixa do paciente. O senhor, por exemplo, é contra antibióticos. O senhor, para dar um antibiótico, o senhor vai até o fim, só quando não tem mais jeito que o senhor dá o antibiótico. Não, eu não sou contra antibióticos. Não, só no fim. Sou muito a favor. O antibiótico é uma das maiores descobertas do... O que há é um abuso do uso do antibiótico, certo? Então, o médico, muitas vezes, não tendo a formação clínica idealizada, ele, por insegurança, ele... Parte direto... Uma infecção parte... O antibiótico deve ser usado com moderação e com critério, certo? Tentando, isso a gente já ouviu há muito tempo, quer dizer que no tempo em que não existia o antibiótico, que começou a existir, já graças a Deus nós já entramos com a descoberta do antibiótico, é excelente. Então o que é preciso é valorizar, é tentar deixar o organismo, preparar o organismo para reagir sem o uso do antibiótico. Quando é preciso, então ele é ótimo, ele precisa ser usado. O que precisa é, primeiro, se precisa do uso do antibiótico, se já foram esgotadas todas as possibilidades do não uso do antibiótico. Em seguida, então, se tiver que usar com critério. Esse é o problema. Muitas vezes o uso indiscriminado, ainda bem que hoje não se compra mais, um tempo se comprou antibiótico na farmácia sem receita, hoje já houve uma evolução, e isso é uma evolução que o tempo foi vendo a necessidade, quer dizer, um farmacêutico, que antigamente, há algum tempo, chegava lá e vendia o antibiótico. O que precisa não é vender, é receitar o antibiótico. Bem, doutor, agora nós estamos num tempo seco, de muitas doenças, tanto para os idosos, quanto para os jovens, para as crianças, para todo mundo. O tempo está seco e, obviamente, estamos quase que num clima de deserto. O que fazer numa situação destas? Então é preciso explicar isso, quer dizer que hoje na televisão diz o seguinte: umidade do ar, o ideal 60% a 70%, 50%, abaixo de 50% já passa a ser problema. Hoje já está se alertando que abaixo de 20% já é uma calamidade. É clima de deserto. Clima de deserto. Então nós precisamos ter consciência disso, certo? Que precisamos, a mucosa, com essa secura, a mucosa do nariz, da boca seca. Então, precisamos fazer, ela secando, ela racha. E a viroses, nessa época do ano, então, torna-se uma porta aberta para a entrada de vírus, bactérias. Então, nós precisamos tentar, da melhor forma, mais simples possível. Na criança, é umedecer a mucosa do nariz, é dar água bastante. O velho, então... O velho também, né, doutor? Precisa o velho dar água como remédio, com hora marcada. O velho perde a sede, ele não tem sede. Então precisa marcar a hora como se for a remédio. Marcar a hora, cedo. Diz que o remédio mais barato que existe é a água. Tomar um copo de água cedo, logo que acorda. Então marca a hora. Na hora do almoço eu vou tomar tanto. Para tomar no mínimo 2 litros de água por dia, entre a água propriamente dita e o suco, qualquer líquido hidratante, quer dizer, tem frutas como melancia, como melão, etc. Tem muita água. Então, considerar isso, precisa haver, o velho precisa ter esse cuidado, né?
fazer igual o remédio. Talvez até seja o remédio mais barato e mais simples que existe. Você começa cedo, levanta, toma um copo d'água bem cheio, depois na hora do almoço, no meio da tarde, está na hora de tomar água, como se toma um remédio. Tem hoje os recipientes que deixam lá o número de comprimido para lembrar, etc. Tem que botar ali uma lembrança, tomar água o dia inteiro. No mínimo, quantos litros por dia? No mínimo 2 litros de água por dia, de líquido por dia. Pode não ser a água. Tem gente que toma suco de água de coco, suco de laranja, suco de... Água de coco ela reidrata, né? Qualquer líquido é importante. Salvo aí para a criança, há uma divergência, que são os refrigerantes. Esse não deve ser usado nessa receita de água, não estou incluindo refrigerante. Doutor Nonino, nós estamos assim nesse tempo seco, como nós falamos, difícil e tal, o senhor já deu o caminho, é a água, etc. Mas aparecem muitas doenças e todo mundo fica com medo da meningite, meningocócica. Pois é, a meningite meningocócica é um problema, mas existe hoje no Brasil poucas coisas boas, vamos dizer. O serviço público de vacina do Brasil é muito bom, é elogiável o serviço público de vacina. E explica por que no nosso tempo de formando há 50 anos atrás, você tinha uma época essa época tinha pneumonia, o hospital estava cheio de pneumonia. Isso acabou porque houve uma prevenção através do serviço de vacinação público, que é muito bom, é elogiado internacionalmente. Quer dizer, então, o conselho que dá assim, mantenha a sua carteira de vacinação, principalmente das crianças, em dia. Leve ao centro de saúde, ao posto de saúde, mostre a carteira e pergunta, estou em dia? Se há, por exemplo, surto de meningite, o serviço público vai ser alertado e vai tomar as providências com a vacinação setorial ou geral, como foi feito com a poliomielite, a difteria, coqueluche também, né? Coqueluche. Então, o serviço público toma as providências. Devemos prestigiar o serviço público de vacina. Eu digo ao meu cliente, leve a carteirinha, não esqueça nos períodos intervalos, já completou o sistema de vacina, o esquema de vacina, mas muitas vezes tem uma vacina nova. Agora, por exemplo, tem a HPV das crianças. Tem também contra hepatite, né? Hepatite, tem todas as vacinas. Então, o serviço público de vacina é muito bom. Esse tipo de vacina, de esquema, diminuiu muito, melhorou muito a saúde pública do Brasil, correto? Agora, vírus, que é essa época, existe milhares de vírus, que não é possível vacinar contra todos os vírus. Aí está a vacina Mas aí nós partimos para o caso de uma criança bem alimentada, com resistência para enfrentar as adversidades. Pois é, então é aí que lembrando ainda o professor Voisky, cuida-se da estrutura da criança, do estado geral da criança. E aí faz com que o organismo dela esteja preparado para não deixar de ter. Como eu disse, na época é difícil deixar de ter uma infecção viral, mas o organismo tem que estar preparado para vencer essa. Aí vai a alimentação importante, a verdura que deve ser, a criança deve ser educada de novinha a comer bastante verdura, fruta, a criança deve ser educada, em vez de tomar refrigerante, tomar suco de Porque o refrigerante faz mal, né, doutor? O refrigerante, eu digo que é um mal que está espalhado. Veneno lento. Que a criança gosta. Se ela não for educada, aí vai
a educação dos pais. Quer dizer, se o pai está acostumado, e esse é o grande problema, a tomar refrigerante, ele não pode falar para a criança não tomar refrigerante, certo? Isso é igual ao cigarro. Se o pai fuma, é difícil ele falar para uma criança que o cigarro faz mal. Então, o exemplo deve ser dos mais velhos, dos pais, no caso da mãe. Hoje, há uma consciência maior sobre isso. E nós estamos evoluindo nesse sentido. Quer dizer, que há uma consciência das mães, a mãe está preocupada com o estado geral da criança, apesar de haver uma inversão. É um grande problema que a mãe, geralmente hoje, precisa trabalhar, então, muitas vezes ela é obrigada a levar a criança na chamada emergência, porque ela trabalhou o dia todo, chega em casa, a criança está doente. E a emergência hoje também há uma evolução muito grande, quer dizer, tem disponibilidade, mas nós devemos tratar a emergência como emergência. Devemos tratar a puericultura, que é cuidar do estado geral da criança, fora da emergência. Eu me lembro bem, e falo sempre isso, que o senhor, quando assumiu a superintendência do Sasson, o senhor verificou que muitos filhos de funcionários eram internados por conta de desnutrição. E o senhor começou a dar 2 litros de leite para cada criança por dia. E diminuiu sensivelmente o número de internações. Aí assim, 2 litros de leite era o seguinte, uma criança tinha leite gratuita até 1 ano de idade. Então, se verificava que a partir de 1 ano, pela falta do leite, começava a se desnutrir a criança. Então, ela internava mais do que... Então, foi feito um esquema de dar leite até 2, 3 anos de idade. Hoje, as crianças especiais, por exemplo, são todas tratadas com leites gratuito, quer dizer, tem que procurar isso. A alimentação básica da criança até 2 anos de idade é o leite. De preferência, o leite materno. Todo mundo fala. Se você não tem a condição de comprar o leite, mas tem o leite de peito, a criança pode exaurir a mãe, mas ela está bem nutrida, certo? Então, a gente tem que trabalhar para prolongar o período de leite. Antigamente, hoje está se fazendo uma campanha de licença maternidade, em vez de 4, 6 meses, para a mãe continuar amamentando a criança. Porque hoje, doutor, nós precisamos substituir porque eu vou trabalhar o dia inteiro. Então, a partir do 4º mês, que é a licença dela, nós somos obrigados a dar reforço alimentar. Reforço alimentar. Então, estimula-se, olha, filha, dá o leite cedo e à noite, quanto mais você puder, porque o leite materno é uma maravilha. Eu digo que é um remédio também. É uma vacina. Essa é a vacina natural, certo? Então, nós precisamos investir nessa puericultura, certo? Doutor, há uma polêmica agora com relação à vacina contra a gripe. Nessa época, nesse mês passado, principalmente, tanto é que não se atingiu a meta, teve que se repetir, etc. tal, a aplicação. A vacina é confiável? Sem dúvida. Isso é um absurdo, quer dizer, infelizmente, até em países mais desenvolvidos, houve-se essa besteira que é a vacina que faz mal, a vacina. Isso é um absurdo. Lógico que pode uma vacina, eventualmente, pela sua formulação, ter algum produto que dá alguma reação. Mas a vacina em geral, como eu já expliquei antes, a mudança de perfil de internação das crianças. Antigamente você tinha lá, em todo verão aqui em Ribeirão Preto, aquela plede de diarreias que levava... Hoje
Tem aí rotavírus com vacina, quer dizer, diarreia, orientação das mães para dar o soro caseiro, quer dizer, que são pequenas coisas que a puericultura ensina e que pode dar um resultado de melhora, como nós temos observado no esquema de saúde pública em geral. Eu lembro muito bem que o senhor também é cauteloso em utilizar alguns remédios que podem dar efeitos colaterais. E, por exemplo, quando a criança tinha problemas de bronquite asmática, ao invés de fundo com remédios que têm efeitos colaterais, o senhor determinava que as mães ensinassem os filhos a nadar, desde tenra idade, para ampliar a caixa torácica e todos os aspectos do pulmão, é isso? É isso. É que a bronquite asmática ela está intimamente relacionada a um fungo que chama ácaro, que está em umidade. Eu digo que o tratamento de uma infecção, de um quadro de bronquite, ele é interno da criança e externo no ambiente. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: na sua casa tem umidade, tem alguma árvore em cima da sua casa. Fungo, né? Fungo. Que dá sombra. E o sol, além da água, o sol é outro remédio baratinho. Certo? Então, tem que ter uma casa bem ensolarada, ventilada e ensolarada. Muitas vezes, a árvore em cima de casa não toma sol, essa casa fica úmida. Então, ali, na umidade, cria o fungo, certo? E o fungo, que é esse ácaro, ele é extremamente importante na origem do quadro asmático. E nadar? Nadar é um ótimo exercício, que é a segunda parte. O exercício desenvolve o pulmão, quer dizer, então você para nadar automaticamente está desenvolvendo a parte pulmonar, primeiro hidratando bem, porque veja bem, como já foi dito, você nadando você está hidratando a pele, hidratando as mucosas, etc. Isso faz muito bem para... E a alimentação, quanto mais verde, certo? Além do arroz e feijão e proteína, que é o feijão e carne, né? O importante é verdura, fruta. O arroz, feijão é um ótimo alimento, certo? Mas eu digo sempre, se come arroz com feijão, e dizia o professor Dutra, que José Eduardo Dutra de Oliveira. O boia fria trabalhava com arroz, feijão e ovo, uma mandioca. Então, ele é uma ótima alimentação. Agora, é importante ensinar a criança a comer verdura, certo? Comer verdura de folha, corta de pequenininho e mistura na comida, é importante. Fruta, infelizmente, se come muita banana, mas tem que comer banana, laranja, maçã, maracujá, tudo quanto é fruta é bom, quer dizer, todo... Ou em suco ou em fruto mesmo. Ou em suco ou em fruta. Doutor Nonino, muito obrigado pela sua orientação, isso é muito importante. Eu acredito que a gente tenha colaborado como utilidade pública para aqueles que nos assistem. As ordens, Morandinha, estamos muito aí. Obrigado. Doutor José Vitor Nonino é este ícone da medicina em Ribeirão Preto, da pediatria. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã.